Hoje, moradores de Três Marias participam de um simulado de emergência em barragem no São Francisco. Então é importante a pessoa saber se ela está realmente na área de risco e, portanto, ela tem que participar do simulado ou não. Três Marias estourou, Três Marias rompeu. E agora, Mansur, o que vai acontecer? É uma das perguntas que eu mais recebo no meu canal. Mansur, se Três Marias rebentar lá no alto, o que vai acontecer aqui para baixo? Então eu vim hoje trazer para vocês alguns dados. Se hipoteticamente houver um rompimento da barragem Três Marias, os dados todos que eu vou passar para vocês são dados técnicos tirados da CEMIG. Então, para vocês terem uma ideia, se a barragem rebenta, a onda de imediato é 45 metros de altura e vai diminuindo até chegar em Pirapora. Isso eu vou contar mais para frente. Mas vamos lá. Eu estou aqui nas réguas de medição, que eu fiz questão de vir mostrar para vocês aqui, para que vocês tenham uma ideia como é que funciona esse lance de vazão, para saber e ter uma ideia do que pode acontecer e como já acontece nas cheias do São Francisco. Quem assistiu o vídeo que eu postei aí a semana passada sobre a grande enchente de 79, deu para ver mais ou menos. Mas vamos por parte. Essas réguas aqui, elas têm em diversos locais do Rio. Essa régua de medição aqui é aqui da ponte que nós chamamos Ponte Nova, Ponte Concreta, aqui em Pirapora. Para você ter uma ideia, é o seguinte, a gente tem certas normas de medição que eles vêm, o pessoal da CEMIG vem, está sempre conferindo. Hoje nós estamos com a régua de 3 metros fora, o rio está muito baixo. Mas vamos então à enchente. Quando você tem uma cheia, nós vamos começar assim. Três Marias, ela tem um determinado nível para soltar de deflação. Três Marias é uma barragem de terra. Ela é construída de terra e ela tem os vertedouros dela, onde ela faz a defluência da água que vai soltando. Então vamos colocar assim. Naquela enchente de 2022, Três Marias chegou a quase 3 mil. Não chegou a tanto, mas chegou a quase 3 mil. Você viu que a água foi lá no vapor. Então vamos começar assim. O Rio Abaeté, quando ele está no máximo, ele tem uma vazão de 1.000, 1.500 na época de chuva. Aí você vai somar essa vazão do Rio Abaeté com o que Três Marias está soltando. Então vamos começar assim. As ilhas. Três Marias soltou 2 mil. Com mais 1.000 do Abaeté, as ilhas inundam acima de 2 mil. Com a soma do que tinha vindo do Abaeté, as ilhas vão inundando. Aí nós vamos descendo. Chegou aqui para baixo. Nós temos bairro Sagrada Família. O bairro Sagrada Família, a vazão dele é 3.500 metros cúbicos. Chegou nesse total, aí você soma 3.500, Três Marias, mais do que está vindo do Abaeté. A partir de 3.500 o bairro Sagrada Família fica debaixo d'água. E daí para baixo, Pirapora a partir de 4 mil. Com 4 mil de defluência, mais o que tem de Rio Abaeté, os córregos que tem por aí, mais a chuva, Pirapora fica debaixo d'água até acima de 4.505. O bairro Lagoa, bairro Aparecida. Bairro Aparecida com 2.800 metros, somado com o Abaeté, fica debaixo d'água. Lá tem as comportas, quem não conhece, tem umas comportas lá que ficam fechando o rio, para que o rio não entre dentro do bairro, pelo rio, mas entra por trás. Lá é um brejo. Então todos esses detalhes, isso vai sendo controlado aqui, para você ter uma ideia de vazão, de quanto isso, quanto aquilo, quanto Três Marias pode soltar, quanto não pode. Três Marias tem uma cota máxima de 7.500 metros cúbicos por segundo. Olha só, se ela soltar 7.500, mais o que vem do Abaeté na faixa de 1.000, 1.500, é cheia, é inundação total. Só que aí eu estou falando de controle de cheia, a água sobe, a água desce. Mas hoje eu vim falar e mostrar no vídeo que estão sempre me perguntando, é o seguinte. Bom, estourou Três Marias, e agora? Quanto tempo essa água demora para chegar em Pirapora? Então vamos por parte. É criada uma onda depois do impacto do rompimento, que na saída
da barragem, ela tem 45 metros de altura. Imagina a altura dessa onda. E ela vai usar o canal do rio como transporte. Não é que estourou a onda, vai água para todo lado. Ela vai expandir, ela vai sair para essa lateral. Mas o canal do rio é que vai ser o condutor dessa onda. Então, o controle de emergência, ele calcula o seguinte. Eu vou deixar o link aqui embaixo, depois se quem quiser conferir ele todinho. O controle calcula o seguinte, a 10 km abaixo, sem chance de salvar, não dá tempo, certo? Aí a onda começa com o transcorrer do caminhar, ela vai perdendo força e vai diminuindo o tamanho. Pela distância entre Três Marias e Pirapora, essa água chega em Pirapora em 24 horas. Em 24 horas ela vai chegar em Pirapora numa altura de 18 a 15 metros de altura. Sem contar a força, então você imagina que eles vêm varrendo tudo. Nessas alturas, Sagrada Família, essa parte de baixo da cidade, vai para o espaço. Só que é o seguinte, eu estou dando esses dados, que esses dados eu coletei no plano de emergência, e isso é uma situação hipotética, que eles têm que fazer isso. Eles têm as equipes que monitoram tudo isso. A Defesa Civil monitora. Pra você ter uma ideia, com 2.000 metros cúbicos, o bombeiro tem que ser avisado para subir nas ilhas e tirar o pessoal de lá. Se Três Marias começar a soltar 2.000 mais o do ABT, o bombeiro tem 12 horas de antecedência para ir na ilha tirar o pessoal, os moradores das ilhas. Agora aqui para baixo, existem situações que foram feitas no decorrer dos anos, que você vê como é que o ser humano é. Foram construídos diques. Aqui no bairro Sagrada Família, eu estou colocando a foto aqui, você vai ver, aonde foi feito o dique para contenção dessa água. Hoje, se você olhar a fotografia aqui e memorizar o bairro Sagrada Família, esse dique, está tudo construído. Aí depois vem uma cheia, eu fiquei debaixo d'água. Construiu em cima do dique. Buritizeiro, em frente a Terezinha de Babau, aquele paredão lá, aquele é um outro dique. Porque ali o rio entrava ali para dentro tudo. Fizeram aquele dique, resolveu-se esse problema. Então todas essas situações, a ação antrópica, o homem põe na mão daqui, o homem põe na mão, não preservando. Então tudo isso tem que ser olhado, tudo isso tem que ser medido. E essas seguranças que são feitas por esse plano de emergência, ele evita tudo isso. Lá, ó, controle de cheia, está enchendo, não está, liga para fulano, Beltrano. Porque se acontece, hipoteticamente, um rompimento, não é Pirapora só. Aí vai Biaí, vai São Romão, tudo que tiver para aí abaixo. E na margem do São Francisco vai tomar água e vai ser uma catástrofe. Então, para vocês que me pediram, o que acontece? Memoriza. Três Marias estoura, cria uma onda de 45 metros. Quem assiste muito filme aí dos Estados Unidos vai ver o que é uma onda de 45 metros. Essa onda vai descer acompanhando o rio, tá? Entrando em alguns lugares, é claro. E vejam bem, eu já mostrei isso uma vez, foi um trabalho de campo, uma pesquisa. O São Francisco, em frente ao bairro Sagrada Família, ele é retilíneo. Se você olhar no mapa, ou quem tiver um Google, der uma olhada, ele vem em linha reta. O que vai acontecer? A água vai vir com toda a força e toda a pressão nessa linha reta. Quando chega em frente ao bairro Sagrada Família, tem a curva para ser feita. A água vai escolher qual caminho? O caminho mais fácil. Claro que ela vai fazer a curva, mas se eu estou vindo em linha reta, eu tenho uma curva aqui, a água não tem freio, como é que ela vai parar? Ela vai lamber o bairro Sagrada Família, sem contar essa água que pode entrar por cima, entrar por trás, lá pelo Maltese, por uma outra série de coisas. Mas o detalhe era esse. Então, hipoteticamente, mas a gente tem que estar, né? A gente é curioso. E eu estou gravando justamente por causa do vídeo que eu postei da enchente de 79, que todo mundo, tem até uma história lá, depois você vai lá ver, que foi avisado se acontecesse o rompimento. Vocês vão morrer de rir, mas vai lá para você assistir o vídeo, tá aí, ó. Na página final eu coloco ele lá para você assistir. São esses os detalhes para quem me perguntou. Se Três Marias estourar, ó, Ilha vai embora, Sagrada Família vai embora, Lagoa vai embora, Barra Aparecida vai embora, a parte baixa da cidade vai embora. Mas até onde essa água vai? Se você for calcular em termos de metragem, essa água chega acima do Correio. Eu imagino, pelos cálculos que a CEMIG fez aqui, que tem a planilha, se você quiser olhar, confere no Links, essa água vai praticamente até na rodoviária. Ela vai até lá, vai lambendo e vai descaindo para voltar para o leito.
Então é isso, meus amigos. Eu espero que tenham gostado. Mas não vai acontecer nada, se Deus quiser. É uma barragem de terra, mas única preocupação. Estava esquecendo, uma preocupação que a gente tem que ter nessas barragens de terra. Eles chamam de pipening. Pipening, o que seria isso? São infiltrações que dão na barragem, na terra, e vão formando os canaizinhos, igual o caminho de minhoca. Aí dá um aqui, dá um acolá, a água começa a correr por dentro, você não vê porque aquilo é terra, está fechado. Com o passar dos anos, com o passar do tempo, a água que entra ali e começa a caminhar, ela começa a cavacar, então até sair, romper na parede da barreira. Ela romper na parede da barreira, aí já era. Um abraço a todo mundo, eu sou Paris Mansur, eu falo de Pirapora. Espero que você goste. Clique aqui, se inscreva no canal, convide os amigos, vamos contar essas histórias. Pessoal, esse trabalho é feito com o coração, para a gente continuar mantendo viva as histórias do São Francisco. Quem puder ajudar, aponte o celular para o QR Code aqui. Qualquer quantia é bem-vinda. Muito obrigado, agradeço de coração.